Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Rapaz, a bolsa tá que tá esses últimos dias, né? Mas não é isso que eu tô querendo falar hoje, não. Hoje é aquele vídeo para dar continuidade ao vídeo da análise de Vale, né? Dos indicadores. Se você não assistiu aquele vídeo, tá muito bom, fala um monte de coisa lá. Vou colocar o cardzinho em algum lugar aqui do vídeo. Mas hoje é para dar seguimento, hoje eu vou falar sobre macroeconomia, cara. Não deixe de conferir esse vídeo também. Se você não assistiu o outro, assiste lá que tem um bocado de coisa. Beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo, meu povo. Tá? Eu gosto bastante. E aqui só colocando para vocês, né? Os dividendos foram pagos agora dia 22 de setembro desse ano, de 2021, de 8,19. Bicho, absurdo. Muito bom mesmo. Mas assim, nem tudo são flores, minha gente, nem tudo são flores. Primeiro tem o viés, né? O viés governamental, que é bastante forte na Vale, tá? Que é bastante importante. Agora, a questão macro é uma questão muito complicada. Como assim? Para aquela galera que não entendeu como é que o que Evergrande vai influenciar na Vale, o que tem a ver nesse maluco aí tá falando? Cara, tem a ver. É o seguinte: a China é um dos nossos maiores parceiros comerciais. E na parte de commodities não é diferente. Na parte de commodities, a China também é uma das nossas maiores compradoras de minério de ferro, tá? E o que a Evergrande tem a ver com isso? Se você não está ligado nas notícias, eu acho bom você se ligar. Porque assim, a Evergrande, ela é uma das maiores empresas imobiliárias da China. É a segunda maior empresa imobiliária da China. E assim, não só apartamento, cara. Ela tem um bocado de coisa sobre a gestão dela. Tem restaurante, tem parque temático, cara. Tem time de futebol, bicho. Tem muita coisa. A Evergrande realmente é uma empresa gigantesca. E ela é conhecida por ser a empresa mais endividada do mundo. Só que essa questão de dívida, a gente tem que separar alguns pontos importantes. Assim, em questão de dívida, no total, ela tem 300 bilhões de dólares em dívida. É coisa pra caramba. Se tu pegar o patrimônio do Warren Buffett, isso é 3 vezes o patrimônio do Warren Buffett. Então, assim, quase 3 vezes o patrimônio do Warren Buffett. Então, não é troco de bala. Não é. Mas assim, isso tem que ser diferenciado o joio do trigo. Como assim? A dívida, não necessariamente porque ela está endividada, ela tem que pagar naquele exato momento, certo? Na verdade, algumas dívidas dela já venceram, se eu não me engano, dívidas no montante de 200 e poucos milhões de dólares, que não é, para uma empresa como a Evergrande, não é algo tanto assim ainda, tá? Tanto assim ainda. Então, ela está endividada. Mas vemos e convenhamos, quem não está pagando 200 mil não vai pagar 300 bi, né? Então assim, mas são alguns pontos para se ressaltar, entendeu? Quando essa história começou foi porque ela não pagou um título aí que ela contraiu no montante de 83, se não me engano, milhões de dólares. Ela não pagou e não falou nada sobre. Aí a galera, né, justamente começou a inferir que ela não iria pagar o resto dos 300 bilhões de dívidas que ela tem no passivo total, ou seja, isso aí considerando dívida de curto prazo, né, passivo de curto prazo, como passivo de longo prazo. Então assim, de passivo total tem 300 bilhões, mas que ela já deveria ter pago no montante de 200 e poucos milhões, 235 se eu não me engano. Então assim, a gente tem que fazer essa diferenciação, tá? Dentro desse cenário da Evergrande, a gente tinha, no começo, né, a gente tinha 3 principais panoramas. O primeiro é o mais difícil, que ela conseguiria pagar essa dívida. Por iniciativa própria, ela conseguiria fazer alguma coisa para pagar essa dívida, conseguiria vender alguma coisa e pagaria essa dívida, que era o cenário mais difícil de se acontecer. O segundo cenário era o caos total, que ela ia falir, isso ia levar um monte de gente para a lama também. Porque assim, o setor de imobiliário da China é fortíssimo. A China, ela há alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, ela era a China era um país onde a sua população majoritariamente vivia em áreas rurais, teve-se um êxodo rural enorme, um dos maiores êxodos rurais vistos na história da humanidade, onde a China passou a ter a maior parte da sua população na parte rural para ir para a parte urbana. Isso gerou assim um boom imobiliário enorme
empresas imobiliárias na China ganharam muito dinheiro nesse meio tempo. Tanto que a China é conhecida por ter cidades fantasmas. Construiu uma cidade para, sei lá, 10 milhões de habitantes e tá morando lá 100 mil, saca? Um negócio desse tipo. Então, assim, empresas imobiliárias cresceram muito na China, certo? E aí isso fez com que as empresas imobiliárias, o setor imobiliário como um todo, fosse uma força corporativa extremamente forte. A partir do momento que você tem a segunda maior empresa do setor imobiliário chinês dando um problema desse, cara, tu vai levar muita gente pra lama. E assim, isso te leva a uma desaceleração econômica, claro, cara, claro, porque se você tem um dos principais setores do país sofrendo, inevitavelmente você vai ter outros setores sofrendo. O setor de construção civil, então, nem se fala, vai sofrer também com isso. E adivinha só, setor de construção civil chinês sofrendo, não compra tanto minério, porque não vai construir tanto. Opa, mas não está comprando tanto minério, não está comprando de quem? Da Vale, minha gente, da Vale. Então, a Vale tá metida nesse meio também. Além do que, assim, a China vem crescendo um ritmo cavalar de 2 dígitos há muito tempo. Há uns 20 anos a China vem crescendo 20% ao ano. Então, assim, é um ritmo de crescimento massivo. E esse ano ela está dando sinais de desaceleração. Então, assim, talvez a China não consiga crescer no mesmo ritmo que ela esteja crescendo. E se ela não consegue crescer, ela também, alguns setores, como o setor de construção civil, que está intimamente ligado ao crescimento do PIB de um país, também sofre junto daquele tipo de desaceleração. Claro que a gente não está falando de um processo de retração, só de um processo de desaceleração, de aceleração mais lento, certo? Então, assim, acaba que a Vale não cresce nesse mesmo ritmo e acaba sofrendo também um pouco nesse meio tempo. Tanto que, se vocês forem ver, o preço do minério de ferro, que é uma das principais commodities negociadas pela Vale, ele teve um boom, né? Cresceu para mais de $200 o minério de ferro, e teve um processo de queda também agora muito expressivo. Chegou a cair para 90 e poucos, e se eu não me engano agora tem 110, 115, alguma coisa por aí, nesse meio tempo. Então, assim, tendo uma das suas principais commodities sofrendo com essa variação de preço, a gente não sabendo muito bem para onde é que vai essa economia chinesa, o que se vai fazer com a questão da Evergrande, isso acaba afastando muito os investidores de um risco tão grande, certo? Mas o que, afinal de contas, aconteceu com a Evergrande? O que está acontecendo na verdade? Qual foi o degringolado dessa história? Eu achava que o governo chinês iria fazer isso também, que ele iria influenciar um pouco nisso. A gente sabe que o governo chinês é um pouco mais incisivo na questão do mercado. Lá não é livre mercado, né? O governo chinês está onde ele consegue estar, ele manda muito. Então, assim, eu achava que ele ia tomar as rédeas disso, e de fato tomou. Agora, a principal questão é o quanto ele vai tomar. Se ele vai salvar a Evergrande ou não. Se ele vai tentar pegar e meio que isolar a Evergrande num canto e tentar destruir ela sozinha. Meio que isso, entendeu? Porque, assim, 300 bilhões de dólares, cara, é muito dinheiro. Se o governo chinês assumir toda essa dívida, cara, é muita grana. Então, assim, talvez seja mais fácil tu pegar, isolar a Evergrande e deixar ela ruir, e tentar aí minimizar aí os gastos, minimizar aí a repercussão disso. Como eu comentei, no setor de construção civil, vai ter uma maior questão de desemprego também. Então, ela tenta isolar a Evergrande e mitigar os efeitos colaterais da desintegração da empresa. Talvez isso seja mais viável do que pegar e assumir toda a dívida dela. Aí a gente se pergunta, cara, mas por que a Evergrande só não pega e vende alguma coisa dela para tentar pagar? Pô, cara, penso bacana. Mas, assim, o mercado ele é um pouco canibal. A partir do momento que a gente vê que tem uma empresa, se tu é uma empresa grande, a partir do momento que tu vê uma empresa concorrente tua sofrendo, se tu for pensar bem, tu não vai comprar as coisas dela na mesma hora. Tu vai ver o quão barato ela pode chegar, e aí tu compra. E aí tu vai comprar. E é justamente isso que está acontecendo. A Evergrande não está conseguindo vender as coisas dela. Então a galera tá esperando ela ser destruída para ir lá e pegar, entendeu? Para ir lá e comprar o
bem barato as coisas dela. Então, assim, ela está sofrendo com uma crise de liquidez muito grande. Ela não consegue rentabilizar, não consegue lucrar e não consegue vender as coisas dela. Porque justamente ninguém está querendo comprar esperando que ela fique mais barata ainda. Então, assim, ela não está conseguindo. E o pior é que ela não fala muito sobre isso. A Evergrande deu pouquíssimas notas à imprensa sobre o caso. E fica um pouco mais nebuloso ainda, tanto pelo governo chinês, que não fala muito. Inclusive, recentemente, as ações cotadas lá na bolsa da China, relativos a uma subsidiária, e se eu não me engano da Evergrande também, sumiram, ninguém falou nada, sumiu, e é isso aí, engulam essa galera, e ninguém fala nada. Então, assim, é um cenário muito nebuloso, e quando as coisas não conseguem ser medidas, o risco vem, né? Quanto maior o risco, mais a flutuação das coisas. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção. São coisas que a gente precisa prestar atenção, tá? E como eu falei, nem todos são flores, tem coisas bastante complicadas no setor macroeconômico da Vale para a gente prestar atenção, mas ainda assim, no geral, eu acho que é uma empresa que está bem barata, tá? Na minha opinião, tá realmente barato. Beleza? Então, gente, hoje é só. Se vocês quiserem, depois eu posso colocar até essa matéria aqui da InfoMoney nos comentários, tá? Eu fixo lá para vocês. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui. Foi um vídeo que deu muito trabalho a fazer, mas foi muito bom de fazer. Gostei demais de fazer. Muito provavelmente vou fazer alguns outros vídeos nesse sentido. Se vocês gostaram, comentem aqui também. Se tem alguma outra empresa que vocês querem que eu fale também sobre. E é isso aí, meu povo. Foi um prazer estar com vocês. Uma honra inenarrável estar falando aqui com vocês. E um beijo e até a próxima. Valeu!